Alô, gente amiga, eu gostaria de enfocar esse assunto e vou fazê-lo no meu programa de segunda-feira na FM Capital e também na viamorena.com. O problema do conflito indígena de Sidrolândia, envolvendo Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Corpo de Bombeiros, índios, né? E sobretudo os índios. Eu que tenho abordado essa problemática sistematicamente, até por a minha tendência natural de defender as minorias, de estar ao lado das minorias, não poderia deixar de comparecer a esse debate para deixar o meu ponto de vista sobre a ocorrência de Sidrolândia e outras, né, que já ocorreram e que eventualmente possam acontecer, e é bem possível que aconteça caso não se tome uma providência imediata para, de vez, sanar essa questão indígena através de solução prática, sem a procrastinação por mais tempo dessa disposição constitucional que termina favorecendo as minorias indígenas de todo o Brasil. Primeiro é preciso dizer que há 20 anos venceu o prazo para a demarcação das reservas indígenas do Brasil, de acordo com a Constituição de 1988. Essas reservas deveriam estar todas elas demarcadas e ocupadas pelos índios desde 1993, portanto, 5 anos depois da promulgação da Constituição de 1988. Isso não aconteceu, e não aconteceu por culpa do governo, por culpa da FUNAI, a responsabilidade, eu não diria nem culpado, mas a responsabilidade foi da sociedade brasileira. O governo teve algum interesse em demarcar, a justiça, né, por outro lado, tendeu a atender os não brancos ocupantes da terra, os proprietários, e áreas homologadas, como foi essa aí de Sidrolândia, de repente a justiça decidiu que a área homologada não pertencia aos índios e devolveu aos fazendeiros, aos brancos que estavam na terra. E eu não culpo os brancos, né, por entrar na justiça, até porque a justiça ela é feita para todos, para brancos, negros, maiorias, minorias e tal. Agora, se há uma disposição constitucional, né, dispondo que essas áreas deveriam ser demarcadas, por que não demarcadas? Então, eu disse, né, houve uma atuação política muito forte para evitar, para segurar, para empurrar o problema com a barriga, e as demarcações não saíram. Foram poucas as demarcações nesses últimos 20 anos, dá para contar nos dedos. Aqui no Mato Grosso do Sul, me lembro de uma, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, lá na região da Grande Dourados. O que o governo tem que fazer, o que a sociedade tem que fazer, é aceitar a Constituição. E através deste instrumento que é a lei maior do país, que garante o direito de propriedade, numa mesa redonda, onde esteja o governo, os produtores, os políticos e os índios, decidir o que fazer na questão da terra. Se não há terra, né, disponível hoje para se atender às disposições constitucionais, vamos conversar com o índio, de repente, a terra que ele pleiteia
pode ser reduzido o tamanho da terra, pode ser trocado isso por benfeitorias, por assistência do governo, por um fundo a ser criado para favorecer, né, ao índio não aldeado, ao índio que está disputando um palmo de terra, porque, em verdade, os índios estão hoje desesperados porque cresceu muito a população indígena e naturalmente foi reduzindo o espaço, né, territorial para que eles sobrevivam. Para se ter uma ideia, aqui no Mato Grosso do Sul, a área indígena disponível, né, hoje ocupada por índios, não chega a 1% do território de Mato Grosso do Sul, enquanto no Brasil inteiro, me falam em 15%, no Mato Grosso do Sul, que tem a segunda população indígena no Brasil, não chega a 1%. Então é preciso sentar, é preciso discutir que saída vai dar para resolver o problema da terra. Consta que todas as terras onde estão os fazendeiros hoje, os produtores, tal, são terras que foram tituladas pelo governo. Quer dizer, o governo vendeu ou o governo doou, mas em verdade o governo titulou a terra. Então, a grande responsabilidade é do governo. Mas o governo não vai resolver sozinho o problema. Porque o governo, para resolver, tem que desapropriar. De acordo com a Constituição, desapropriações para a área indígena, e não foi o governo atual que criou essa disposição constitucional, não. As áreas são desapropriadas com a indenização apenas das benfeitorias. É só encontrar uma saída que o governo tem condições de fazer se a sociedade e, sobretudo, os agentes dessa questão se puserem de acordo para resolver o problema, que é a desapropriação com indenização. Fazer para o índio aquilo que foi feito para a reforma agrária, quer dizer, compra a terra e aloca o índio na terra desapropriada. Não vai haver outra saída fora disso. Quer dizer, não adianta tentar não desapropriar ou medir na marra, como está acontecendo de acordo com a lei, porque o produtor rural, a pessoa que está na terra, não vai aceitar. Agora é preciso que haja uma solução de consenso e esses fazendeiros aceitem a desapropriação com indenização, porque o que eu estou notando é que nem com indenização o pessoal está aceitando. Já surgiu uma corrente, né, radical dos produtores para não aceitar nenhum tipo de negociação. É simplesmente suspender e acabar com as demarcações. Quer dizer, uma outra solução que também não vai ser naturalmente aceita pelos índios. Enquanto não houver isso aí, o tempo está passando, está correndo, enquanto não houver, né, o índio, e é o que eu tenho falado aqui sistematicamente, as pessoas não dão ouvido e tenho falado sistematicamente, essa solução vai ser dada apenas através do consenso. E esse consenso só será estabelecido quando o índio for consultado. As lideranças indígenas, não a FUNAI, não o CIMI, não as organizações não governamentais que dão apoio ao índio, mas o próprio índio, as lideranças indígenas, que hoje o índio está preparado para resolver, para tomar decisões, independentemente das influências externas. Está muito bem preparado, o índio conhece profundamente o assunto, está totalmente inserido no contexto de seus direitos e não adianta querer engabelar o índio com conversa. Tem que vir com solução. E a solução é exatamente o diálogo envolvendo todos os setores interessados, todos os agentes e sujeitos desta questão, que são, além naturalmente de toda a sociedade civil brasileira, os proprietários rurais, onde hoje assentados em terras reivindicados por índios. Os políticos, né, através, sobretudo, da representação do Estado no Congresso Nacional. E os índios, né? Sem índios, porque aqui até agora o que tem sido feito é tomar decisões que não consulta os interesses dos índios, que o índio não aparece, o índio nem sabe que decisão está sendo tomada envolvendo os seus interesses. Então, outra coisa, Mato Grosso do Sul é Mato Grosso do Sul, Amazônia é Amazônia. A questão do índio no Brasil não pode ser tratada como um todo, não pode ter, ela tem que ser particularizada. O Amazonas tem seus problemas,
o centro-oeste tem seus problemas, o sul do país tem seus problemas, então cada região é uma região. Esta decisão não pode ser uma decisão universal, como querem fazer, trazendo as decisões da Raposa Terra do Sol para Mato Grosso do Sul. Não cabe aqui. Não cabe aqui. Aqui a decisão tem que ser, a solução tem que ser a solução de Mato Grosso do Sul. Escute bem o que eu estou dizendo, porque a verdade está aí. Esta é a versão que mais consulta os interesses dos índios e que vai consultar também os interesses dos fazendeiros. Não adianta essa história de que não pode, vamos acabar com as demarcações, porque o índio não vai aceitar. O índio não vai aceitar, o índio está disposto a ir para a luta. E vai para o pau se não houver uma solução de consenso que, na minha opinião, ainda há tempo de ser tomada.